Então, a rotina normal, a gente tem plantões aqui de segunda a sexta-feira, de 7 a 19, o horário, plantão presencial. Que em média ficam 2 ou 3 militares aqui trabalhando, né? Aí, no começo do dia, quando eles chegam aqui, eles têm que conferir as viaturas, os materiais, para ver se está tudo certo, fazer algumas documentações aqui, questões internas, né, do Corpo de Bombeiros, fazer a manutenção de todos os boxes. A gente chama de manutenção, que é fazer a limpeza, retirar os cães dos boxes para fazer as necessidades fisiológicas. Aí, feito todas essas questões, eles iniciam os treinamentos que ocorrem ao longo do dia. Aí, treinamentos diversos, conforme a fase que cada cão está, a fase evolutiva dele na formação, e em variados locais também. Como, por exemplo, for treinar para a busca rural, um terreno, uma mata, por exemplo, né, que a gente tem que variar bastante, né, não pode ser sempre no mesmo local. Então a gente utiliza bastante os arredores de Uberaba aqui. Soterramento, a gente tem que procurar local também para treinar ocorrência de soterramento, desmoronamento, assim por diante. De maneira que tudo isso tem que estar sempre variando, para o cão ele não se acostumar. E ao fim do dia, depois por volta das 17 horas em diante, tem treinamento físico, confecção de relatório de tudo que aconteceu ao longo do dia e finalização do plantão. Entre 19 e 7 horas dos outros dias é sobreaviso. Não tem plantão presencial. Se precisar de atendimento, tem que ligar para sempre também uma dupla que fica de sobreaviso para vir aqui. Foi até o caso que aconteceu na ocorrência ontem à noite. Aos fins de semana é tal como das 19 às 7, também uma dupla de sobreaviso, sábado e domingo. Que mesmo assim eles têm que vir aqui no sábado e no domingo para fazer todo o procedimento, com exceção dos treinamentos. Por quê? Porque os cães eles também precisam de 1 ou 2 dias para descansar, porque senão ele não consegue, não rende tão bem, entendeu? Assim, o nosso foco principal aqui é atender a ocorrência, né? Então a gente preserva os nossos militares, os nossos cães também para isso, considerando esse foco, né? Aproximadamente 2, mais ou menos. Isso é tirado assim dos últimos 4 anos. Tem mês que tem mais, tem mês que tem menos. Esse mês, por exemplo, teve 2, que eu estou me recordando aqui no momento. Acontece muito de crianças que se perdem, né? Pessoas com Alzheimer, pessoas que fazem uso de bebida alcoólica e acabam indo para locais que não conhecem bem, né? E acabam se perdendo. Acontece, na maioria dos casos, o histórico é mais ou menos esse. E aí é onde a gente mais é empregado, ocorrência de busca rural, digamos assim. Geralmente, quando a pessoa não se perde num local muito, muito bem povoado, porque senão ela não ia se perder. Geralmente, nas ocorrências que a gente vai, são locais de difícil acesso, são difíceis de chegar. A regra é essa, o padrão. Quando não é assim, é uma raridade. O cão da polícia, via de regra, a função dele é fazer a captura, né? E no caso ele seria de um meliante, né? Que estaria uma pessoa um fugitivo, né? Que cometeu algum delito, né? Criminal, está em fuga, né? Para não ser preso. Via de regra, os cães eles vão servir, eles têm essa abordagem, os cães da polícia, né? Diferente do nosso cão aqui, que ele serve para a busca, ele está procurando uma pessoa desaparecida. No momento em que ele encontra a pessoa, o cão da polícia, ele vai fazer o quê? Ele vai morder. A finalização do processo é esse. Ele morde essa pessoa para imobilizar ela e não permitir que ela continue no processo de fuga, para que ele consiga ser preso, né? Para que ele possa ser preso. Já o nosso cão, quando ele encontra a vítima que está desaparecida, ele late, ele usa o latido. Então a diferença é essa, o cão da polícia vai morder quando ele encontrar o que ele está procurando, o nosso cão aqui ele vai latir várias vezes até o condutor chegar. Para isso, os treinamentos é quase o mesmo, não muda muita coisa. Com a diferença desses 2 pontos, por exemplo, o nosso cão aqui, ele é corrigido para não morder. Desde o início, desde quando filhote, a gente sempre induz ele, a gente força ele, né?
para ele não morder e sim latir. Já o cão da polícia, ele é induzido a morder, ele é instigado até, ele é treinado para isso, para morder no fim, porque ele tem que fazer isso. E se ele só latir não vai adiantar, porque a função principal, o que se procura lá é imobilizar. Geralmente se utilizam as raças semelhantes, pastor alemão, cinza, pastor belga de Malinois, utiliza labrador, eles também utilizam labrador para fazer busca de drogas, entorpecentes, armas. Não muda muito não, as raças, enfim. O processo de formação ele começa antes até do filhote nascer. Já na seleção, a gente procura selecionar de uma forma. Hoje em dia, quando a gente procura um cão de busca, de maneira bem geral assim, a gente procura um cão em que o pai seja um cão de busca e a mãe também seja um cão de busca. Hoje em dia até acontece, a gente tem cães aqui que são exceção disso, mas no patamar que a gente vive atualmente, porque a gente vem num processo evolutivo, né, de a gente está melhorando a cada dia, né, graças a Deus. Eu estou falando na busca com cães de maneira do Brasil afora, né, nacionalmente, internacionalmente também, né. Então a gente tem procurado elevar o nível, né? E para isso, né, a gente tem procurado cercar o máximo possível para melhorar o nosso trabalho, né? E aí, um dos requisitos que a gente procura utilizar quando a gente vai adquirir um cão, seja de qual forma for, é que o pai seja de busca e a mãe também seja de busca, para que aí tenha mais condições. E a gente percebe que a genética ela conta bastante. Uma outra questão que a gente tem evoluído também recentemente, o que acontece? Atualmente, no estado de Minas Gerais, a gente tem 2 canis operantes. O que eu falo de canil operante? É um canil que tem cães em condição de fazer buscas, né? A gente tem outros canis também que estão trabalhando muito bem, inclusive, em processo de formação de cães, para que sejam cães de busca efetivo, porque são canis que são mais recentes, né? Então os cães mais jovens, os condutores também mais jovens, mais inexperientes, quer dizer, né? E a gente tem projeto de criação de canis em vários locais do estado. O Corpo de Bombeiros divide o estado em algumas regiões para facilitar a coordenação, né? Por exemplo, a nossa região aqui a gente chama de segundo COB, mas cada uma tem sua nomenclatura. E geralmente tem procurado se criar os canis de forma que cada canil atenda uma região específica. No nosso caso aqui a gente atende todo o Triângulo Mineiro e mais ao norte também de Minas. Então, ele é um cão de busca, né? Então ele desde o início, de quando ele chega aqui, ele é treinado, ele é formado com essa percepção, né? E tudo que a gente faz aqui para eles é pensando nisso, né? A gente dá esse resultado para a sociedade. Enquanto isso, ele tem que ser um cão muito bem nutrido, a nutrição dele tem que ser, as rações que a gente utiliza aqui são das melhores possível que tem no mercado, exatamente porque é uma questão de saúde, né, dos cães, e também faz diferença na formação do cão, né? Um cão bem nutrido já é uma boa porcentagem do treinamento dele. Eles têm que ser bem cuidados também com relação à assistência veterinária e bem assistido em todas as questões que forem pertinentes. A ração ela é paga pelo Estado, pelo governo, de uma maneira regular. Atende bem. A assistência veterinária, a gente tem um convênio com a FASU, daqui de Uberaba também. E aí cada canil do Estado, a ração o Estado fornece para todos, via de regra. Já a assistência veterinária, cada canil tem que procurar em sua localidade um local para ter um convênio e poder fazer. O Corpo de Bombeiros ainda não oferece assistência veterinária. Remédio, a gente tá procurando também, tem até uma licitação que a gente está acompanhando para procurar adquirir medicamento via licitação, que é o nosso processo de aquisição aqui, né, pelo governo. Porém, via de regra, na maioria dos casos que a gente tem feito é por doação ou então é tirado do próprio ônus do militar que trabalha aqui e tem que fazer. Porque o nosso processo de aquisição,
pelo Corpo de Bombeiros, ele é burocrático, né? E até tem que ser mesmo, né? Por conta de uma questão de controle, né? Então ele não é tão simples de ser feito, né? Porém, em contrapartida, qualquer um dos cães, se ele adoecer hoje ainda ele tem que ir no veterinário e hoje ainda ele tem que tomar o remédio dele. Então não posso esperar muita coisa. Então no frigir dos ovos, acaba que se eu não conseguir, por exemplo, se eu não conseguir nenhum outro recurso, eu vou ter que tirar do meu próprio bolso para pagar o remédio dele. Se for esse o caso, vai ter que ser feito, né? Exatamente para que ele não adoeça, né? Então assim, via de regra, o que acontece hoje é por doação ou então tirado do próprio bolso do militar que está aqui. Até recentemente, por conta da Operação Brumadinho, trouxe uma visibilidade bem maior para a busca com cães no Brasil como um todo. Em Minas mais ainda, porque foi aqui que aconteceu, né, a tragédia, infelizmente. E aí, por conta dessa visibilidade, acabou que a gente conseguiu mais apoio e aí a gente conseguiu com isso mais doação de material e até de remédio também. Então, a dificuldade que eu considero é uma área, é um assunto, né? A busca com cães bastante complexo, tem muita coisa para ser trabalhado, porque uma pessoa, para eu trabalhar em buscar uma pessoa que esteja perdida ou desaparecida, aqui eu tenho que conhecer muito bem o cão, né? Tem que trabalhar muito bem essa parte. Eu também tenho que ser um especialista em busca, então, ou seja, eu não tenho só que conhecer, tem só que ser um bom adestrador, digamos assim, isso não basta, né? Tem que ir além disso, tem que conhecer de busca, então tem vários outros assuntos que o militar aqui ele tem que saber, orientação e navegação, rastreamento humano, operação com drones, vários outros recursos que ele tem que utilizar. Então, para isso, acaba que ele tem que participar de muito curso, de muito treinamento, ele tem que buscar bastante conhecimento para ele conseguir aprimorar. E aí, uma questão assim que eu considero como uma dificuldade é o recurso financeiro para estar fazendo isso, porque tudo isso custa dinheiro. O militar ele ter que se deslocar para outras localidades para estar aperfeiçoando o conhecimento dele, né? É uma dificuldade, né? Que não é tão simples assim conseguir verba financeira para fazer isso, apesar de ser necessário. O militar ele tem que procurar bastante, né? Aprimorar o conhecimento dele para ele conseguir trabalhar com os cães e também na área de pessoas na área de busca por pessoas desaparecidas, né? E aí com isso ele tem que procurar conhecimento onde estiver, espalhado pelo Brasil afora. Por exemplo, eu já fiz curso no Paraná e em Santa Catarina, e foi fora do estado, todos os dois no ano passado. Foi o ano que eu entrei aqui, né? Esse ano eu não fiz nenhum, mas é mais por conta da pandemia, que está tudo paralisado. Fora os militares aqui, como regra para ele vir para cá, já é falado para ele, você vai ter que se aprimorar bastante seu conhecimento, né? E a gente seleciona ele dessa forma também. E, né, o Corpo de Bombeiros geralmente ele não custeia, ele custeia só autoriza o deslocamento em viatura, que aí o combustível é por conta do estado, né, por ser viatura, mas é só isso. Os gastos que a gente tem com a inscrição, né, geralmente o curso ele é cobrado para ser feito, alimentação e hospedagem é tudo por conta do militar que vai.